De volta ao seu programa, a gente hoje vai falar sobre medo, né? Já está combinado. Você pode participar, inclusive, facebook.com/seu programa, Twitter, @seu programa. Mas antes tem carreira e profissão aqui com a Samira Toledo. Tudo bem, Samira? Boa tarde, Wagner. Tudo bom? Boa tarde. Samira, qual que é o seu maior medo? Vamos colocar todo mundo... Esqueci de perguntar para Bianca. Saia justa. Saia justa. Meu medo é ficar sozinha em casa, mas se você conhecer o lugar que eu moro, porque eu moro na roça mesmo, moro em sítio. Eu não fico sozinha à noite. De dia até que vai, mas à noite existe um pânico aí. O Léo acaba sofrendo, que é meu filho, né? Um pouquinho, porque eu tento não passar esse medo. Mas é evidente, eu fico com medo, não tem jeito. O que você sente? É um... Pânico mesmo. Eu sinto que pode alguém entrar, pode ter alguém sondando a casa. Eu tranco todas as portas, eu tranco todas as janelas. E realmente eu chego a sentir mesmo... Chego a transpirar, é um pânico mesmo. Eu não e se tem alguém com você, aí fica tudo na bem. paz. Ontem, por exemplo, meu esposo estava fora, aí a mãe vai para casa. A presença pode ser mulher. A presença de alguém me traz uma segurança. Então, é sinal que não é normal mesmo, né? Tem que trabalhar isso daí. Daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso psicólogo aqui conversando sobre esses e outros assuntos aí, esses e outros desdobramentos do medo, né? Todo mundo tem os seus medos, né? E vamos ouvir as dicas para melhorar. Vamos ouvir as dicas para melhorar. Samira, acidente de trabalho. Qual é a necessidade que a empresa tem? Qual é a obrigação da empresa nesse momento de um acidente de trabalho? A empresa, dependendo do ramo de atividade que ela tem as suas normas muito bem estabelecidas, né? Bom, acidente de trabalho, só para o pessoal de casa entender, é qualquer lesão corporal ou perturbação funcional. O acidente de trabalho, ele se divide em 3 tipos. O primeiro é aquele que é típico. Então, a pessoa trabalha ali com materiais cortantes. Acaba machucando algum membro ali. Isso aí é um acidente típico, que é devido à função que ele exerce. O outro é aquele que é da doença profissional, que ele pode desenvolver com o tempo na função. Então isso também é considerado acidente de trabalho? Exatamente. Com o tempo ele pode desenvolver uma doença, um estresse emocional, alguma coisa que ele venha a desenvolver. E o outro é o do trajeto, que pode ser da casa dele até o trabalho e do trabalho até a casa. Ou também, se ele estiver em viagem pela empresa, que a empresa está ali financiando, ou até um curso que está sendo financiado pela empresa, é caracterizado como acidente de trabalho. Então, diante desse cenário, se ocorre um acidente, a empresa tem que abrir um comunicado de acidente de trabalho, que é a CAT. Então, até 24 horas após o acidente, a empresa é obrigada a comunicar. E aí é marcada uma perícia, o funcionário é encaminhado para passar ali com um perito que vai realmente identificar. Isso se caracteriza um acidente ou não? Porque pode acontecer da empresa achar que é um acidente e quando passa pelo perito, não. Isso não se caracteriza um acidente de trabalho. E aí vai tomar as devidas providências, afastamento por mais de 15 dias... Então, aí vai para o Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, que vai trabalhar com o funcionário. Agora, se o funcionário tiver aí qualquer gasto a mais, é o empregador que tem que arcar com a responsabilidade. Quer dizer, então, que a responsabilidade da empresa não é só a partir do momento que eu coloco o pé aqui. Então, quando eu sair de casa hoje para vir apresentar o programa, se acontecer alguma coisa comigo, é responsabilidade da empresa. Exatamente. O Wagner, você vai fazer um curso e nós vamos financiar aí as noites para você fazer esse curso. A empresa está responsável nesse período por você, porque você está sendo aí financiado por ela nesse período para estudar em benefício do seu desenvolvimento profissional. Muito interessante. Então, assim, vai além do funcionário estar aqui na empresa. É o trajeto. Você pegou o ônibus, o carro, isso também é considerado um acidente de trabalho. Agora, eu acredito que tenha casos onde a empresa não queira se responsabilizar. Mas aí a legislação é muito clara nisso, a proteção ao funcionário, isso é 100%, eu nunca vi falhar. Realmente o funcionário pode procurar os seus direitos, que a empresa ela vai ter aí que realmente voltar todos os danos. Se o funcionário teve um gasto, a empresa ela não reembolsou, existe até uma multa, com certeza contratual depois, porque o funcionário acaba se desligando da empresa numa condição dessa. E dificilmente uma empresa não abre um comunicado de acidente de trabalho, só se for uma empresa muito pequena, que não tem uma estrutura, porque ela sabe que ela vai acabar gastando muito mais se ela não cumprir a legislação, que é cuidar do funcionário, que é dela, né? A responsabilidade é dela. Legal. Samira, muito obrigado. Obrigada a você, Wagner. Dicas, perguntas para Samira, é fácil, facebook.com/seu programa, Twitter, @seu programa.
Obrigado, fica à disposição. Samira. Vou ficar aí alerta para as dicas aí, realmente para esse Vamos pânico perder o embora. medo. Isso mesmo. Obrigada, Wagner. Até já. Até já. Olha só, aqui no seu programa, então, a gente vai falar sobre medo. E, gente, uma coisa me chamou muito a atenção. Ó, uma pesquisa feita pelo jornal inglês, o Sunday Times, com 3.000 pessoas revelou o maior medo do ser humano. Aí, assim, 41% disseram que era falar em público. 41%. 32% medo de altura, 22% problemas financeiros, 19% doença e 19% também medo da morte. 41% tem medo de falar em público. Deixa eu receber aqui o Davi de Castro, que é psicólogo. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Wagner? Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, fica à Boa vontade. tarde ao pessoal de casa também. Davi, bom, eu acho que você não está nos 41% que tem medo de falar em público, senão você não teria aceitado o nosso convite. Na verdade, Wagner, essa ideia é bastante interessante, né? Porque a grande questão, e é isso que a gente tem que pensar, nós temos que trabalhar os nossos medos. O enfrentamento deles é um processo muito importante para a gente poder atingir os objetivos que nós queremos. Então já temos uma receita da cura do medo, Já. o enfrentamento. O enfrentamento, na verdade, é o melhor caminho a ser seguido para isso, né? E o que é importante a gente pensar é o seguinte: todos nós, sem exceção, em maior ou em menor grau, temos os nossos medos. Claro. O que é um medo muito grande para uma pessoa é uma facilidade para outra e vice-versa, né? Com certeza. Agora, o medo, eu até falei no início do programa que o medo muitas vezes ele nos freia, né? Ele não nos permite realizar alguma tarefa, ele não nos permite avançar em alguma situação, nos inibe. Agora, o medo também ele tem a sua função, ele não é de todo mal, né? De forma alguma, ele realmente tem uma função bastante positiva, que é o quê? É poder mostrar qual é o nosso limite, até onde nós podemos chegar. Ele, na verdade, ele funciona como um sinal de alerta, tá? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: se você estiver em uma rua deserta e você tem que passar por ela, um sinalzinho de alerta é como se acendesse na sua cabeça e falasse: olha, é uma situação de perigo. Então, qual que é uma reação natural para uma situação como essa? Você acelera o passo, porque você vai levar o menor tempo para percorrer aquela distância que, se você não tivesse medo nenhum, ou aquilo pelo menos para você não realmente representasse medo nenhum, você passaria ali tranquilamente. Faria na tranquilidade. Pois é. A mesma forma, de repente, um cachorro. Você está passando por uma rua, vem um cachorro, qual que é o seu sinalzinho de alerta? Opa, cachorro, para mim representa um perigo, o que eu faço? Eu atravesso a rua. Agora, é muito interessante como o medo, ele age de uma forma... É muito no inconsciente, né? Sim. O que nos tira o medo, ou o que nos coloca medo, é algo completamente não racional. Porque, por exemplo, a Samira deu o exemplo dela aqui, né? Sim. De que pode ter qualquer pessoa em casa, ela não está sozinha, aí o medo de que a casa possa ser assaltada, de que alguém possa entrar, desaparece. O que essa pessoa de fato vai conseguir ajudá-la numa situação como essa? Praticamente em nada. Sim. Mas isso já alivia. Então, não é muito racional o processo, né? Com certeza. Porque na verdade é o que nós chamamos das crenças irracionais. A pessoa, na verdade, ela acredita que o fato de ter alguém com ela, mesmo que seja uma criança, ela se sinta mais segura. E não tem uma racionalidade para isso, como você bem colocou. Então, o que é importante a gente entender? Qual é a razão de tudo isso? Né? Então, quer dizer, o que faz com que essa pessoa acredite de fato que alguém, como eu disse, até mesmo uma criança, traga para ela uma sensação de segurança? O que eu quero saber ainda no programa de hoje é o seguinte: como é que surgem esses medos? Ok. De onde vem esse medo que é uma coisa que paralisa, né? O medo paralisa. Daqui a pouco a gente vai saber. Eu tenho que ir para o intervalo, Leilane, é isso? Tenho. Vamos para o intervalo, a gente volta já. E eu quero saber um pouquinho mais dessa pesquisa também. 41% das pessoas têm medo de falar em público e 19% têm medo da morte. Gente, o público é muito ameaçador, né? Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, mas a gente volta já.